Olá, o meu nome é Fernanda Guiar e esse é o canal Fortuna Astrologia. Bom, para você ter caído de paraquedas aqui, eu imagino que, assim como eu, você é fã de True Crime e tem um grande interesse em astrologia. Eu já sou astróloga e li o mapa do Ed Gein. Na verdade, eu já li esse mapa há algum tempo, porque eu fiz pesquisas com os mais diversos tipos de personalidades. Matemáticos, artistas, diretores, e também fiz pesquisas com serial killers. Faz parte, né, de quando você está estudando astrologia, você procurar por padrões de repetição em mapa. Então eu já tinha lido esse mapa há algum tempo, é um mapa muito interessante. E aproveitando o hype, né, aproveitando que está todo mundo procurando sobre isso agora, eu resolvi trazer esse mapa à tona, porque, para mim, no meu entender astrológico, essa leitura inclusive resolve um mistério, que é o mistério da morte do irmão do Ed. Será que foi ele que matou mesmo? Vamos ver agora. Primeiramente, vamos entender quem é o Ed Gein. O regente do ascendente é esse Mercúrio em Leão, peregrino e em casa cadente, com pouquíssimo poder de ação, né? Fraco, bem fraco. Ele também é essa lua, que já pode ser interpretada na casa 7, que ainda conseguiu ao menos ter uma face, né? E que tem proeminência no mapa porque está numa casa angular. Então ela aparece muito, ainda que não tenha muita força essencial, né? Os planetas que estão nas casas angulares, eles aparecem bastante, nem que sejam para mostrar os defeitos da pessoa. A lua representa a parte emocional, instintiva, né? E o Mercúrio é o corpo físico e o racional do Ed. Essa lua, embora dê termos, o que significa alguma consideração, né? Ainda que mínima, também dá exílio para Mercúrio. Indicando aqui que já começamos com um problema na estrutura de base dele. O emocional rejeita o físico e o racional. A sensação de inadequação e insuficiência já vem dessa base. E eventos externos podem aliviar ou piorar a situação. Mas ele também é esse Júpiter, exaltado na casa 1. Júpiter esse que, embora não dê nada para Mercúrio, oferece domicílio para a Lua, que retribui. Então temos aqui uma recepção mútua. Assim de cara, eu já não diria que esse mapa é de alguém solitário, sabe? De um solitário natural que viva muito bem nesse estado de solidão. Algumas pessoas vivem muito bem dessa forma, mas eu não diria que esse é o caso do Ed, tá? Porque, afinal de contas, o Júpiter regente da 7, dos relacionamentos, porque esse Júpiter que tá na 1, ele também é regente da 7 e da casa 11. Né, que a casa 7 é a casa dos relacionamentos e a casa 11 dos amigos, e vai para a casa 1. Né? Então, esse assunto tinha muita importância para ele. Né? E recebe total atenção dessa lua, ou seja, existia nele essa necessidade emocional de companhia. Fora isso, a lua está na casa 7, né? Indicando que essa é uma área de interesse muito grande. E o outro, se ele pudesse ter tido a chance de ter um outro na vida dele, né, seria capaz de dar o que ele precisava em termos emocionais, por conta dessa recepção que Júpiter dá para a Lua. Eu vou fazer um adendo aqui, tá? Se o horário de nascimento dele estiver errado, e provavelmente está, porque em 1906 era comum o arredondamento de horário, e se ele tiver nascido apenas 2 minutos a mais, então Plutão já faz conjunção com ascendente. Eu sei que a regra da astrologia tradicional é não usar os planetas exteriores, mas porque não há registro de base, né? Não tem como você descobrir qual é a regência deles, não tem... Enfim, você não tem todos aqueles milênios de observação nos quais a astrologia tradicional foi construída, né? Acontece que o que, né, formou o astrólogo é justamente
a observação. Algum evento acontecia no céu, trazia uma correspondência com algo que acontecia na Terra, eles viram que existia um padrão aí, e aí foi se criando, né? Todo essa... A partir do momento que o evento sempre se repetia na Terra, acontecia alguma coisa no céu, o evento se fazia na Terra e houve essa repetição, daí se criou a tradição astrológica de leitura, né? E o que acontece? Eu fiz pesquisas em diversos mapas, né? Já até comentei isso. Com os mais diferentes tipos de habilidades, né? Tipos de profissão. E eu percebi que os planetas exteriores, eles criam eventos e personalidades incomuns. Nem sempre esses eventos são negativos, mas eles tendem a ser, estatisticamente falando, né? Bom, mas conhecendo a vida do Ed, eu fico me coçando aqui para considerar essa conjunção com o ascendente, sabe? Mesmo levando em conta a questão do viés de confirmação, que eu posso estar querendo muito acreditar nisso, mas não dá, sabe? Porque Plutão ele está associado com obsessões, com destruição, com autodestruição, dependência, e tudo isso nós já sabemos realmente que sucedeu ao Ed, né? Vamos ver agora quem é o pai do Ed. O pai do Ed é esse Sol em Virgem, que só tem uma face de dignidade, o que é melhor do que nada. Mas não é lá grande coisa também, né? E pouca gente sabe disso, porque isso não é uma informação que você encontra muito na internet, muito menos na série, porque a série, pelo amor de Deus, assim, se você assistir a série pensando em assistir uma série de ficção, você vai gostar. Mas se você já conhece a história e for assistir, você vai ficar bastante irritado, porque é muita invencionice, assim, não tem, assim, se o diretor, o Ryan Murphy, né, se ele quisesse ter criado um personagem baseado no Ed Gein, né, como foi o personagem de Psicose, como foi o Buffalo Bill daquele Silêncio dos Inocentes, tudo bem, né? Só que ele criou um Ed Gein, ele criou situações que jamais aconteceram, ele desrespeitou inclusive as vítimas, sabe? E não contou partes que seriam muito importantes da história, tipo isso que eu vou falar agora, que é uma informação que você quase não encontra na internet, eu só não encontrei em livro, né? Que a família do pai do Ed, os avós paternos dele e a irmã do pai, né, que seria a tia do Ed, eles morreram todos numa inundação. Morreram todos afogados numa inundação. Eles deixaram o Ed em casa e foram para um outro lugar, né? Entraram numa caminhonete, foram para outro lugar e foram pegos de repente por uma inundação daquelas repentinas que rolam nos Estados Unidos. E morreu todo mundo de uma vez só. Então ele ficou órfão, o pai do Ed Gein ficou órfão aos 3 anos de idade. E a casa 2, olha só, gente, como é que tem que considerar o planeta exterior sim. A casa 2 é a casa da morte dos avós paternos. E tem um Netuno ali na cúspide. E eles morreram afogados, né? E a casa 1 é a casa da morte dos irmãos do pai, né? Mais um motivo para que eu considere seriamente essa conjunção de Plutão aí. E assim, o pai dele, ele acabou crescendo com essa impressão de que o mundo estava contra ele, com muita autopiedade, sabe? E acabou se entregando ao alcoolismo de uma tal maneira que, em determinado ponto, ele ficou imprestável para o trabalho. Esse pai até tinha bastante consideração pelo Ed e o Ed por ele também, porque tem aqui uma recepção mútua por domicílio entre Sol e Mercúrio, né? O problema é que esse pai, esse Sol, dá exílio para Júpiter, que está bem ali no ascendente.
e que também representa o Ed, o corpo físico dele, né? E esse Júpiter, ele acaba até aparecendo mais do que o próprio Mercúrio, porque está no ascendente, né? Então cria-se aqui aquele tipo de relação meio torturada de amor e ódio, em que, embora assim, exista muita consideração por parte desse pai, também existe repulsa. E esse pai, ele bebia e ele batia nas crianças, né? Acabava sendo um pai um pouco abusivo, né? Quando estava alcoolizado. E ele também era completamente dominado pela mãe do Ed, que que se tornou a grande figura forte da casa. E eu acho até que ela sentia prazer em espizinhar o pai e fazer com que ele ficasse cada vez mais fraco, com que ele fosse visto como fraco, para que ela fosse vista como forte, sabe? Esse tipo de narcisismo. O irmão do Ed também é representado por esse sol. O regente do ascendente dele, do regente do ascendente do Ed, né? Cai na casa 3, que é a casa dos irmãos e dos vizinhos, indicando que esse assunto era de grande relevância para ele. Essa casa também conta com a presença de Marte, o pequeno maléfico, né, em conjunção com esse Mercúrio, em conjunção com o regente do ascendente do Ed. E esse Marte, além dele ser um significador natural de violência e agressividade, né, ele ainda é o regente da casa 6 do Ed, que é uma casa de contratempos, de problemas, de doenças, né? E é um Marte que está em Leão, que é um signo bestial. Então, nós temos a doença se manifestando na casa 3, nos temas da casa 3, que são irmãos, vizinhos e comunicação, né? E paira essa desconfiança no ar de que o culpado pela morte do irmão foi o próprio Ed, pelas condições que o corpo foi encontrado, né? Nisso a série acertou. Isso aí a série contou certinho. Então, eu resolvi olhar o que estava acontecendo com o Ed no dia da morte do irmão. Como cronocratores, nós temos Marte e Saturno por Firdália, a Lua como regente da profecção anual e Mercúrio regente do ascendente da revolução solar. Então esse retorno solar voltou a ser o mesmo regente que o mapa natal dele. Isso geralmente é indicativo de que vai ser um ano importante. Só que esse Mercúrio estava bem prejudicado nessa revolução por conta de uma conjunção exata com Netuno, que significa confusão, escapismo, desintegração. Essa revolução solar dele também estava bem pesada, mas se eu for analisar ela também nesse vídeo, ele vai ficar enorme. Então o foco maior está nesses astros, nas casas que ocupam e nas que regem, né? No caso, então, os regentes da Firdária, Marte, Saturno, Lua, Mercúrio. O Sol, que representa no mapa natal do Ed o irmão e o pai, estava transitando pela casa 12, em conjunção ao Algol ainda por cima. E a casa 12 está bem cheia, com o próprio regente do ascendente do Ed a menos de 2 graus da cúspide. A casa 12 é a mais maléfica de uma carta, né? Vocês sabem, é a casa dos inimigos ocultos, das paranoias, das doenças mentais. Júpiter estava a menos de 2 graus de concluir a conjunção com Marte, né? Justamente na casa dos irmãos, aumentando, intensificando a agressividade desse Marte, que é regente da 6, né? Que é uma casa maléfica de doenças e problemas. Mas Júpiter é um benéfico. Sim e não, né? O significado essencial de Júpiter é expansão. Se ele vai ser benéfico ou não, vai depender do que ele vai expandir, né? Esse Júpiter em trânsito
também ativa os aspectos que Marte faz na carta natal do Ed, deixando tudo anabolizado, né, ali. Então temos a intensificação do contato entre o regente da 6, que é Marte, e o regente da 12, que é Vênus, e do regente da 6 com a Lua. A Lua, por casas derivadas, é o regente da casa 12 do irmão. A morte do irmão, por casas derivadas, é a 8ª a partir da 3ª, o que nos dá a casa 10 como resposta. E nela temos uma lua em trânsito. Não há registro da hora exata do ocorrido, né? Até porque o rapaz morreu, ainda que tivesse um registro policial, não seria o registro da hora da morte, né? Porque quando os policiais chegaram lá, o rapaz já estava morto. Mas nota-se que essa lua, às 11 da manhã, que foi o horário para o qual eu gerei a carta, está prestes a fazer conjunção com o regente da morte do irmão, que é Saturno, regente da 10, que abre em Aquário. Sendo que nesse mesmo dia ela fez uma oposição ao Sol, né, que é o regente do irmão. E esse Saturno, ele estava transitando na primeira casa do Ed, ainda em conjunção com o ascendente. Então, assim, com tanta coisa transitando na casa 12, né, e já tendo uma saúde mental debilitada, com Júpiter ainda ativando o regente da 6 e o regente da 12 por tabela, tudo indica, por esse mapa e obviamente pelas circunstâncias, que foi realmente o próprio Ed quem matou o irmão. Bom, tive que fazer uma pausa porque estão caindo 2 gotas de água do céu e já faltou luz aqui, né? Então, faltou por um tempo, eu tive que parar porque perdi o ring light e já está escurecendo, não ia ter como continuar. Mas voltando aqui, né, pro Ed, vamos finalmente falar de Mamãe Augusta, aquele cão chupando manga. Bom, procuramos mamãe, né, aqui pelo regente da casa 10, que é nada mais nada menos que um Saturno, que também está lá na 10, totalmente peregrino e odiando o regente do ascendente do Ed, dando a ele, além de queda, exílio. E Mercúrio nesse mapa não é apenas o regente do ascendente, é também o regente da casa 5, dos filhos, da criatividade, do legado e dos prazeres. Saturno, ele é um grande maléfico, né? É aquele que restringe, que traz obstáculos, demoras, atrasos, pesar. Tá na natureza essencial dele impor limites. Agora, imagine um planeta com esse significado agindo com vontade de machucar e ainda proeminente desse jeito, né? Porque tá aqui na casa 10, né? Que é a segunda em relevância no mapa. Mas olha só que interessante, o ódio recíproco. Embora Mercúrio dê triplicidade e face para esse Saturno, também dá exílio. Racionalmente, o Ed não tinha essa adoração toda por ela, não, né? Que todo mundo pinta e que ele mesmo pintava. Nem Júpiter aceita esse Saturno, ele rege a casa dos amigos e relacionamentos que o Ed gostaria de ter e que foram negados por influência dessa mãe. Influência dessa mãe que queria o filho só pra ela, né? Emocionalmente, né, o Ed gostava dela. Essa lua dá triplicidade para Saturno. Instintivamente, é óbvio que ele gostava dela, né? As pessoas, elas tendem a gostar de suas mães por pior que elas sejam. Mas, assim, o fiozinho de sanidade que sobrava no Ed não concordava com isso, não, né? O problema é que, assim, esse racional, como a gente já falou, é um racional muito fraco, né? Então, ela passou por cima dele com um rolo compressor, né?
E esse mapa ele é muito didático para o estudante de astrologia perceber a atuação de um efeito muito específico. Ok, Saturno é um restritor, mas estando em peixes, ele dá domicílio para Júpiter e exaltação para Vênus. Ora, então Mamãe Augusta deveria estimular o Ed a ter relacionamentos e amigos, né? E não punir ele todas as vezes que ele tentava fazer isso. O problema está num detalhe. Saturno está retrógrado. Os planetas retrógrados, eles não fazem o que se espera deles. Eles estão indo na direção errada. Limites são saudáveis. As pessoas precisam de limites, né? Porque se ninguém tivesse limite, todo mundo ia ser meio que Calígula, né? Seriam todos pequenos tiranos. Então, a existência dos limites é muito saudável para que a gente consiga até, inclusive, conviver em sociedade. Só que não da maneira como ocorreu com o Ed, né? Em que ele foi totalmente cerceado por essa mulher, né? E fora isso, essa atenção que esse Saturno dá para Júpiter e para Vênus, né, que ele dá para um domicílio e para outro exaltação, acabou se transformando, na verdade, em atenção ciumenta. Ao invés de bênçãos, ela derramava maldições em tudo que pudesse significar coisas boas para o filho. Porque ele não podia perceber que o mundo era bom, né? Se ele percebesse que o mundo era bom, ela seria menor, né? Porque ela ensinava, tanto o Ed quanto o Henry, que era o irmão dele, que tudo fora da família era ruim. E, inclusive, o pai era ruim. Ou seja, quem sobrava? Ela, né? As mulheres eram ruins, os homens eram horríveis, ele não podia confiar em ninguém, só sobrava ela. Ou seja, ela teve um filho para ela. Saturno está conjunto também a uma estrela chamada Achernar, que é até considerada benéfica e dá uma forte inclinação religiosa e fidelidade às crenças. Só que as estrelas, elas são coloridas com a natureza dos planetas que fazem conjunção com elas, né? E o resultado da soma com Saturno, com esse Saturno que está nesse estado, terminou sendo um fanatismo e uma rigidez moral excessiva. Como as casas 8 e 9 do Ed também são regidas por esse Saturno, assuntos mórbidos, crises, medos, prejuízos e a religiosidade dele seguem esse mesmo padrão. Fazem muito mal para ele. Não estão indo na direção correta. E a devoção se torna um fanatismo e obsessão. A estrela Altair, que inclina as obsessões também, ela está na cúspide da casa 9, inclusive. Embora a série seja cheia de imprecisões e invenções, até mesmo estapafúrdias, aquela namorada dele, pseudo-namorada, aquilo nunca existiu, todas as versões da história concordam sobre a história de que a mãe dele exerceu uma enorme influência negativa na saúde mental e na maneira dele expressar a sexualidade dele. Eu creio que mapa é destino, e isso é melhor percebido nas pessoas que têm pouca consciência de si. Mas eu creio também que uma mudança mínima, né, nessa variável ambiental pode produzir resultados drasticamente diferentes. Por exemplo, se essa família vivesse em uma cidade grande, se a mãe do Ed tivesse que trabalhar fora e não ficasse ali em cima dele o tempo inteiro, todo mundo dentro daquela casa, afastado, né, super longe da cidade, naquela fazenda meio improdutiva, naquela vida meio miserável, provavelmente o desfecho dessa história teria sido outro, né? Ele ainda teria problemas com a mãe, porque isso está descrito no mapa, mas ele poderia ter encontrado
um alívio nos relacionamentos, né, e nos amigos que foram negados por esse isolamento imposto pela mãe. Porque eles, inclusive, moravam na cidade. Quando a mãe se casou, eles moravam numa cidade. E ela é que insistiu para que eles se mudassem para um lugar onde eles ficassem o mais isolados possível, né? Porque ela achava que aquilo dali era Sodoma, que a cidade era praticamente Sodoma. Bom, o regente da casa 12, Vênus, que rege apenas a 12 nesse mapa, porque Libra está interceptado, ocupa a casa 5. A doença mental do Ed, os delírios, a paranoia e o motivo da prisão dele, porque a casa 2 também descreve prisões e manicômios, são expressos na 5, na sexualidade. O máximo que a base do mapa do Ed dá para esse Saturno, para essa mãe, é triplicidade, que é uma dignidade importante, é verdade, aquela triplicidade que a Lua dá, né? Aquele gostar instintivo da Lua pela mãe. Mas quem venera essa mãe é a Vênus, que dá exaltação para esse Saturno e recebe exaltação em troca. Então, é uma coisa reforçando a outra, percebe? A mãe exaltando a doença mental e a doença mental venerando a mãe. Uma coisa retroalimentando a outra. Existe um aspecto na astrologia tradicional chamado Antícion ou Antícia, que funciona como se fosse uma conjunção oculta. A própria palavra Antícia quer dizer sombra ou reflexo. E no mapa do Ed, nós temos uma Antícia de Saturno com Vênus. Então, além da recepção mútua por exaltação, existe esse Antício fundindo o significado dessas duas coisas, porque a conjunção ela funde, né, as coisas. O Saturno representando a mãe, a morte, a religiosidade, e Vênus representando a doença mental e os prazeres. Todos esses significados amalgamados, se tornando uma coisa só e tendo como resultado a história que a gente conhece, né? Essa mãe castradora e um instinto sexual juntos, né? A noção de que tudo seria pecado se não fosse feito com a mãe. O que existia entre esses dois era mais que uma relação torturada entre uma mãe fanática e um filho com doença mental. Existia uma tensão sexual mútua entre os dois. Sendo Antícia algo oculto, nem da parte dela, nem da dele, isso jamais viria à tona, né? Isso está na sombra, Antícia é sombra, é uma conjunção oculta. Então, essa noção de que o que acontecia ali era uma tensão sexual, isso não vem à luz, né? Para nenhum dos dois. E isso acabou sendo traduzido na prática por aquela dependência e necessidade de controle e posse ali naquela relação estranha dos dois, né? Tanto ela não queria ceder o filho para o mundo, isso queria ele só para ela, como ele acabou querendo tomar posse do corpo da mãe. Ser capaz até de vestir a pele da mãe. Eu não costumo ter pena de criminosos, eu tenho pena das vítimas, sabe? Mas esse foi um dos raros mapas em que eu senti melancolia lendo, sabe? Porque esse não é um mapa de um sádico. A própria realidade confirma que ele não era sádico, ele não torturava ninguém. O Ed nem sequer, ele é considerado um serial killer, ele não se enquadra na definição. E o próprio diagnóstico dele também não foi de psicopatia, o diagnóstico dele foi de esquizofrenia. Então, o que faz dele essa atração de circo é essa bizarrice que surgiu como efeito colateral de todos esses eventos que se uniram para formar
essa tempestade perfeita, né? E, né, bizarro. O Ed, ele é muito mais bizarro do que efetivamente mal. É um mapa de alguém que, apesar de já ter nascido doente, porque esquizofrenia é uma condição genética, se não tivesse sido estragado pela pessoa que deveria ter por ele o maior amor do mundo, poderia ter tido um desfecho muito diferente, sabe? Ele poderia não ter causado nem tanta desgraça para os outros e nem para si mesmo, porque a genética carrega a arma, mas o ambiente puxa o gatilho. E é a mesma coisa para o mapa natal, né? Se nós formos considerar como se o mapa natal fosse a genética, né, da pessoa. O mapa é uma semente, é uma promessa. E o ambiente é o solo. A depender de em qual solo você vai jogar essa semente, o desenvolvimento vai ser muito diferente, né? Depende da condição do solo. Em um certo ambiente, essa semente pode florescer, frutificar, né? E em outro não, ela pode morrer e murchar. O ódio que a mãe sentia pelos homens fez com que ele desenvolvesse o desejo de não estar num corpo de homem, embora não fosse homossexual. O ódio ciumento que ela sentia das mulheres fez com que ele não soubesse como lidar com o próprio desejo. O medo do mundo que ela incutiu nele o impediu de criar laços com qualquer outra pessoa além dela mesma. Enfim, Augusta Guin é o verdadeiro monstro dessa história.